áudio tá alto. Ei, som A. Ei, som A. Vamos orar. Ei, som A. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, me ponho diante da Tua presença nessa noite, Pai, junto com a minha casa, para Te buscar, para Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, glória seja dada ao Teu nome. Eu quero Te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, da Tua igreja. Espírito Santo, eu sei que Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia. Espírito Santo, obrigado pelos irmãos, Senhor. Os amigos que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Abençoa aqueles que vão participar desta live. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqueles que vão estar conosco, Senhor. Que hoje, Pai, possamos ser um canal de bênção. Possamos ser hoje, Senhor, um canal de edificação para aqueles que estão edificados na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja no Brasil, a Tua igreja no estado de São Paulo, Senhor, a Tua igreja nessa cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as crianças. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que não vão ter condições de estudar porque não tem um aparelho, Senhor. Eu oro pelas nossas crianças, Senhor, para que a educação delas não seja comprometida, Senhor, em nome de Jesus. Os jovens, aqueles que vão entrar numa universidade, numa faculdade, Senhor, guarda-os em nome de Jesus, Senhor. Não deixe o sistema político corrompê-los, Pai, em nome de Jesus. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos do Teu poder. Precisamos do Teu amor. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Só a Ti adoramos, só a Ti louvamos, Senhor. O Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos sempre orando.
Eu quero convidar já os irmãos a abrir a Bíblia nos Salmos de número 101. Salmos de número 101. Esse salmo, ele fala que Davi promete a Deus a andar perante ele e com sinceridade e opor-se aos ímpios. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as nações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei um homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Amém. Eu quero fixar os meus olhos no verso de número 2 que diz: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com o coração sincero. Amém? Observe que até para servir a Deus nós temos que aprender a ter um coração sincero. E aprender a tirar os nossos olhos das coisas más. Vamos cantar louvores em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e agradecer a Deus cantando.
que Deus tem feito. Daqui a pouco, irmãos, na hora da palavra, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu queria que aqueles que estão nos vendo preparassem algumas perguntas dentro do que nós vamos comentar daqui a pouco. Tá bom? Então você que está nos assistindo, prepara aí uma pergunta dentro daquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Então fica ligadinho aí, porque eu vou falando, à medida em que nós vamos falando, vocês vão perceber que os assuntos, e aí vocês vão formulando as perguntas dentro daquilo que nós vamos falando, tá bom? Vamos cantar. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo meu ser. Por tudo que tens feito, vais fazer, as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém? Vamos cantar que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Deus enviou seu Filho amado
Amém? Vamos lembrar hoje que nós teremos hoje o culto aqui e próximo domingo nós já estaremos, se Deus assim permitir, na igreja, na Missão Bethesda. Amém? No próximo domingo estaremos juntos, a partir das 19 horas, na Missão Bethesda. Amém? E teremos a ceia do Senhor, né? Hoje eu vi dois pastores comentando algo muito interessante, que foi gravado, na verdade, acho que foi essa semana, né? Foi o Paulo Júnior e o Augusto Nicodemos, né? Falando sobre Santa Ceia online, batismo online. E eu achei interessante, porque eu fui um dos primeiros que comecei a falar sobre esse assunto. Quando eu vi os pastores fazendo ceia online, batismo online, eu já imediatamente comecei a denunciar, dizendo que isso estava errado, né? E aí hoje eu vi o vídeo do Paulo Júnior e do Augusto Nicodemos. Quem quiser ver depois, procure. Esse vídeo está disponível, eu vi, se não me falha a memória, no Instagram. Tá? Ele falando também, né? E o Augusto Nicodemos especificando alguns pontos, o porquê ceia não pode ser feita online, né? E eu achei interessante isso daí, tá bom? E por que eu estou falando isso? Para que a gente venha novamente ter uma visão de que eu não falo as coisas porque eu acho, eu falo de acordo com o que a palavra de Deus diz. Tem muita gente que fala assim, quer dizer que só você tem essas ideias? Não, não é só eu. E aí, novamente, eu volto a dizer, se você procurar o vídeo do Paulo Júnior, se você procurar o vídeo do Augusto Nicodemos, vocês vão ver eles falando a mesma coisa que eu falo. Então, isso prova que nós temos o mesmo pensamento. Tá bom? A igreja de Cristo e os homens de Deus têm o mesmo pensamento. Tá bom? Vamos falar do que nós devemos falar, né? Na verdade, que é sobre a palavra de Deus. Eu separei aqui, irmãos, 11 itens. E hoje nós vamos falar o seguinte. Você que quiser formular a sua pergunta, vai formulando, né? Como eu disse, eu não falo coisa que está na minha cabeça. Só você buscar por aí outros homens que falam a mesma coisa que eu. Às vezes fala só um pouquinho de forma diferente, mas a ideia é a mesma. Então, eu separei aqui 11 itens do que estamos precisando hoje como igreja. Então, o que você acha que nos dias de hoje está faltando para a igreja? Né? Porque nós temos visto pessoas fazerem coisas, pastores, líderes, coisas absurdas. Nós temos visto essa pandemia de coronavírus, de Covid-19, e as pessoas não sabem como se portar como igreja. Mas eles são crentes, são evangélicos já há muitos anos, e quando chega uma situação dessa, eles não sabem o que fazer como igreja. Então eu separei aqui 11 itens que nós vamos falar a partir de agora. E aí você que quiser formular a sua pergunta, faça uma pergunta e escreva aqui no comentário. E eu vou pedir para a Solange dar uma lida, né, nos comentários, e nós vamos respondendo ou procurar responder. Tá bom? Vamos para os itens. Primeiro, o que a igreja de hoje está precisando? Primeiro ponto é conhecimento. Nós temos visto uma igreja, infelizmente, ignorante. Uma igreja sem conhecimento. Qualquer coisa que as pessoas falam, qualquer líder que aparece como uma novidade, isso já vira regra. E a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam doutores, segundo as suas próprias vontades, ou seja, concupiscências, levantando para si doutores, e muitos seguiriam as suas dissoluções. Então nós vemos hoje uma igreja ignorante, uma igreja sem conhecimento, a ponto que quando nós chegamos na pandemia, a primeira coisa que fizeram foi ceia online, batismo online. Uma outra coisa que prova
a ignorância da igreja de tal forma é que quando você vê as lives que as igrejas fazem, meus irmãos, é de chorar. Eu assisti alguns cultos online e eu falei, não é possível que um pastor pode falar uma coisa dessa no culto. Como é que o que o povo de Deus tem aprendido nas igrejas? É de chorar, irmãos. Então, a igreja hoje precisa de conhecimento. Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ah, mas se eu já conheço, ninguém sabe de nada, essa é a real. E o que devemos fazer é o que diz em Oséias 6,3. Se você conhece, prossiga em conhecer ao Senhor. Essa é a grande realidade em relação ao conhecimento. Nós temos que conhecer e continuar aprendendo. Eu todos os dias, eu vou fazer um estudo, eu vou escutar uma mensagem, vou escutar um ensinamento de homens idôneos, de pessoas que conhecem, que estudaram, para poder também estar ensinando, que esse é um ponto que daqui a pouco nós vamos falar sobre discípulo e discipulador. Mas eu escuto, eu procuro aprender cada vez mais, porque se eu não aprender, eu vou ensinar o quê? O professor, ele precisa sentar para poder falar para os seus alunos. E se um professor não aprendeu, não sentou numa faculdade, ele vai ensinar o quê? Então essa é a nossa realidade triste hoje em dia, de homens e pessoas que ensinam o evangelho totalmente errado, deturpado. Você quer ver? Outro dia, na minha página, porque eu fui censurado, né? A minha página eu fui censurado. Eu falei sobre pastora. Irmãos, o que aconteceu? O que teve de gente caindo de pau em cima não foi brincadeira. Eu vi um dos maiores líderes das Assembleias de Deus, esqueci o nome do pastor, lá do Rio de Janeiro, e ele falou que a igreja evangélica, presta atenção, ele é pentecostal, e ele disse que a igreja evangélica iria prestar conta por separar e ordenar mulheres ao ministério. Agora, por que isso acontece? Por causa da ignorância. Então, Jesus disse em Mateus 22:29 o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então falta muito conhecimento para nós em nome de Jesus. Precisamos aprender a palavra, irmãos. Outra coisa que eu vejo que falta para a igreja atual, a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 6. Desperta o dom que há em ti. A igreja evangélica hoje sofre uma crise de identidade no que diz respeito aos dons. As pessoas não sabem para que foi chamada. As pessoas não sabem qual o seu lugar no corpo de Cristo. Eu vejo uma igreja feito barata tonta, cada um corre para um lado. E nós não podemos, irmãos, nós temos que encontrar o nosso lugar. Temos que ter uma identidade, temos que saber para que o Senhor nos chamou. E se nós nos encontrarmos no corpo de Cristo, nós vamos saber exatamente o para que o Senhor nos chamou e vamos ser mais útil e mais frutífero no reino de Deus. O problema é que se você não sabe para que o Senhor te chamou, você vai ficar um infrutífero. Então Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 1,6, desperta o dom que é em ti. A igreja precisa saber. Ah, pastor, dom de cura, dom de milagre. Não, isso não. Vamos falar de coisas simples? Quer ver? Efésios capítulo 4 fala lá.
Pois o mesmo que subiu, versículo 12. Pois o mesmo que subiu, senão que desceu, constitui uns para. Aí ele vai dar uma lista de ministérios. Dentre esses ministérios, ele fala, doutores. A igreja hoje precisa de doutores na palavra, de pessoas que abram a Bíblia e explicam de forma explícita o que está escrito. Só que vem aquelas pessoas de forma errada, por ignorância da igreja, se infiltra no meio da igreja ensinando doutrinas de demônios, doutrinas erradas, e o que acontece? A igreja segue. Por quê? Porque não teve um doutor, alguém que ensinasse. Irmão Maurílio, Deus abençoe. Então nós precisamos, irmãos, de ter pessoas que ensinem, doutores na palavra, né? O que Paulo vai falar em Efésios 4:12. E esses dons, ele é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, quando Deus nos dá alguma coisa, não é para a gente se engrandecer, não é para a gente ficar, nossa, como eu sou bom, tá vendo? Nisso aqui que eu faço, para a glória de Deus, é o nome de Cristo que tem que ser glorificado. Temos que usar os dons que Deus nos dá e os talentos que Deus nos dá, aquilo que Deus nos dá para o uso do reino, em função da obra de Cristo, com humildade e para glorificar a Cristo. E isso está faltando hoje em dia. Então Paulo disse para Timóteo, desperta o dom que é em ti. Então você tem que saber para que Deus te chamou. Outra coisa que eu tenho visto são pessoas que não conseguem se achar em si mesmo, e ele não consegue parar em uma igreja, pula para lá e para cá. Sabe, irmãos, nós temos uma crise de raiz. São crentes que não criam raiz. E a árvore que não cria raiz, ela morre. Outro ponto que precisamos é de amor. A igreja não sabe o que é amor. Principalmente esse povinho reformado aí. Vou falar real. Porque nós temos visto uma geração de ou de novos reformados que perdeu a noção do que é piedade. O diabo conhece bem de Bíblia, viu? O diabo, ele é doutor em teologia, em Bíblia. A tentação de Jesus em Mateus no capítulo 4 se deu através da palavra. Se tu és o Filho de Deus, aí ele vai falando, porque está escrito. Aí Jesus respondia, mas também está escrito. Então você vai ver que é uma disputa, é uma briga no campo da ideia teológica, da ideia bíblica, e não do que eu acho. Então, o diabo, ele é doutor em conhecimento bíblico. E nós precisamos tomar cuidado. Porque se tivermos o conhecimento e não tivermos a piedade e o amor, nós somos... Então, as duas coisas andam juntas. Nós temos que ter conhecimento, sim, é fundamental, é obrigatório para o cristão. Mas também nós temos que ter o quê? A piedade e o amor. Então esse povo que vem novo, reformado, ele se esquece que precisa ter piedade e amor. Jesus disse o seguinte para os fariseus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então, observe que a piedade, ela tem que andar junto com a palavra de Deus. Se você conhece bem, parabéns, é isso mesmo, tem que conhecer. Mas você precisa aprender a praticar. E começando a praticar com amor, com piedade. Humildade. Conforme dizia o filósofo, eu sei que nada sei. Olha aí, uma grande humildade. Eu não sou o dono da verdade. Por eu não ser o dono da verdade, possa ser que eu esteja errado, ou talvez eu sei que eu não esteja, mas eu preciso me curvar um pouquinho e ter humildade, amor e piedade, para saber que as pessoas erram.
tratamos com o material da igreja, e o material da igreja é gente. A matéria-prima da igreja é gente. Gente precisa ser tratado com misericórdia. As pessoas já sofrem tanto por aí. Então nós temos que separar conhecimento, piedade e amor. E também precisamos separar a verdade. A verdade, ela tem que ser dita, doa quem doer. Nós vivemos uma geração mimimi, onde as pessoas não suportam. A Bíblia já dizia que haveria tempo que as pessoas não suportariam a sã doutrina de Cristo. Não é por causa do amor também que nós vamos deixar de falar a verdade. Pelo contrário. Só que nós precisamos saber aonde está essa divisão de amor, de verdade. Precisamos ter as duas pontas. O amor, a verdade. O que falta para a igreja hoje em dia evangélica também? A igreja de Cristo, no sentido geral, é santidade. A palavra santo do grego significa separado. No dia em que Cristo nos chamou, nós passamos a ser separados por sermos eleitos de Deus. E temos que viver de forma diferente do mundo. E nós temos visto uma geração de igreja, principalmente essas que se chamam hoje em dia de comunidade, que não sabe essa linha divisória entre mundo e santidade. São igrejas que fazem coisas mundanas em nome de trazer o ímpio para a igreja. Vão evangelizando, mas não é evangelismo. É inchaço, é uma proliferação. Mateus 5, verso 48. Sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Então nós temos que ter essa diferença. Pois para isso o Senhor nos chamou. Para sermos santos e irrepreensíveis. Se a gente se misturar com o mundo, então a gente vê que a igreja evangélica está com problema em tudo. É problema de pensar, eles não conseguem pensar. É problema de separar o que é conhecimento, o que é dom, o que é talento, o que é amor, o que é santidade. E outro ponto também que precisamos aprender é que a igreja evangélica, infelizmente, perdeu o espírito de oração. Tudo que eu estou falando para nós aqui, irmãos, faz parte do cristianismo verdadeiro. Não é um sistema religioso. É o evangelho de Cristo sendo vivido por nós. Então, 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Mateus 26, a partir do verso 36, Jesus chama os discípulos para orar. Quantas vezes Jesus chama Pedro, Tiago e João? Mas vem cá, vamos orar. Se você vai se identificando aí, quiser fazer uma pergunta dentro desse assunto, escreve a sua pergunta aí nos comentários. A igreja precisa aprender a orar. Nós, infelizmente, perdemos a noção do que é orar. Vivemos uma crise de ética e reconhecimento ministerial. As pessoas hoje em dia, infelizmente, por generalizar como o mundo faz, porque o mundo coloca o crente evangélico tudo no pacote só. As pessoas não sabem diferenciar, por exemplo, uma religião, uma doutrina, um ensinamento do outro. Só vou dar alguns exemplos aqui para você. Pelo fato do Estado ser laico, ou seja, ter liberdade de religião e expressão, no Brasil nós temos todo tipo de religião. Nós temos os Testemunhas de Jeová, nós temos congregação cristã, temos evangélica
do sentido reformado, nós temos o evangelho no sentido pentecostal, nós temos o evangelho, os neopentecostais, nós temos no Brasil os mormons, nós temos vários tipos de religião. Os católicos católico tradicional, católico reformado, católico pentecostal, que são os carismáticos. E aí as pessoas não têm conhecimento bíblico e eles colocam tudo no mesmo pacote. Está falando de Deus, está certo, né? E aí, quando surge um homem de Deus mesmo, pregando o evangelho, as pessoas não sabem diferenciar se ele é homem de Deus ou se é mais um que está falando. Então a gente sofre essa crise de ética ministerial, quando a Bíblia diz o seguinte, irmãos. 1 de João 4:1 diz que nós não devemos crer em todo o espírito, mas provai os espíritos. Ou seja, deixa eu ver se o que esse cidadão está falando está correto, está conforme as escrituras. Deixa eu ver se o que ele está falando está aqui na Bíblia. Sabe o que precisamos ser? Atos capítulo 17 fala que Paulo foi pregar numa cidade chamada Bereia. Precisamos aprender a ser cristãos berianos, para saber diferenciar. Olha, esse irmão aqui fala a verdade, esse aqui não, esse aqui distorceu o evangelho. Porque, lógico, não tem conhecimento, não tem o dom de discernimento. Observe que tudo que eu falei está ligado uma coisa com a outra. Não tem o dom de discernimento, não sabe discernir. Não tem conhecimento, não sabe separar o que é verdadeiro do falso. E aí qualquer um que aparece falando que Jesus está fazendo milagre ali. Vem aqui que Jesus está fazendo milagre. Tem uma mãozinha santa estendida lá, as pessoas seguem aquele sistema. Aí aparece lá agora, por exemplo, o tal do Valdemiro, aparece lá o R.R. Soares, aparece o Edir Macedo. Observe que são tudo diferente um do outro, mas o ensinamento deles é um só. E é errado os ensinamentos deles. Aliás, eu queria ver eles agora, né? Porque, cadê? Nesse período de coronavírus, todos sumiram que faz milagre, né? Eu não vi uma igreja dessas daí aberta dizendo, Jesus está curando de coronavírus aqui. Isso prova o quão mentirosos eles são. Só que a igreja passou anos e anos engolindo essas besteiras e quando chega nesse período não consegue diferenciar. E falar, é verdade, eles estão mentindo, né? E se eles mentiram esse tempo todo, por que não abriram a igreja agora para falar que Jesus está curando de coronavírus? E mostre o caso lá de pessoas curando. Isso é o espírito do engano, o espírito do anticristo, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Então a Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 4, verso 1, que devemos provar os espíritos para saber se é de Deus ou não. A igreja precisa separar o que é do mundo, o que é cultura. A igreja não sabe separar. São perguntas que eu tenho que responder para muita gente, às vezes, mais absurda. Pastor, pode ouvir música do mundo? Se você não puder ouvir música do mundo, então você desliga a sua televisão, você não pode assistir filme, você não pode assistir o jornal, você não pode assistir nada que é do mundo. Pastor, então eu posso ouvir? Pode. Desde que essas músicas não tenham coisas imorais, não tenham coisas que te remetem ao passado, desde que essas músicas não façam você relembrar do seu velho homem. Aí sim, você vai ouvindo. Tem muita cultura boa. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo vai falar com os filósofos de igual para igual, na cultura deles. Paulo vai falar dos filósofos dele, da cultura que eles tinham, para depois o apóstolo Paulo falar sobre Jesus. Porque se Paulo chegasse falando logo de cara do evangelho, eles não iam
ouvir o apóstolo Paulo. Então Paulo fez uma introdução falando da cultura deles, ganhou a atenção deles e agora a partir de então ele prega e anuncia Jesus. É isso que nós devemos fazer. Porque as pessoas do mundo pensam que crente é um bando de alienado, ignorante, burro. Quando a gente se mostra que nós estamos iguais no conhecimento, a gente ganha a atenção de pessoas. Opa, esse crente não é tão ignorante, não é burro, não é um alienado. E aí depois, no meio de uma conversa, se você tiver a oportunidade, você anuncia Jesus. Eu tive a oportunidade, não sei se ele vai ver, né? Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho de Jesus para o meu médico. A gente estava conversando lá, eu fui passar na consulta e no meio da consulta a gente conversa bastante. Eu comecei a falar para ele do Evangelho. E você sabe o que é interessante? Porque eu falei do Evangelho para ele de forma que ele entendeu, de forma muito clara. E que as pessoas olham e falam assim, esse pastor não é um louco, alienado. Ele sabe o que está falando. É isso o Evangelho, irmãos. Então a igreja precisa aprender a diferenciar e separar o que é mundo, o que é cultural e o que é do reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21 diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não está pautado em coisas físicas. O reino de Deus está dentro de nós. E podemos viver o reino de Deus numa cultura totalmente desprovida de Deus. Por que que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa da cultura. Mas por que Deus separou Ló? E a Bíblia chama Ló de justo. O justo Ló. Porque Ló sabia diferenciar, ele soube diferenciar uma cultura das questões de Deus. Ele não se deixou influenciar. Nós precisamos aprender isso. Não viver numa cultura que a gente vive. Se você olhar a cultura de forma geral, principalmente por causa da política que vem governando o nosso país nesses últimos 30 anos, nós vivemos numa cultura totalmente anti-Cristo, anti-Deus. Mas nem por isso nós devemos nos deixar influenciar por essa cultura. Cultura marxista. Aí a gente vê os jovens entrando nas faculdades, nas universidades e se deixando levar por esses tipos de pensamento. Por quê? Porque não soube diferenciar o que é cultura, o que é mundo do reino de Deus. Tá bom? Precisamos aprender a ter ação na fé quanto ao ID. Mateus capítulo 28. Portanto, vocês vão por todo o mundo, pregam o Evangelho. Nós vemos uma igreja acovardada, que não conhece o seu poder em Cristo de testemunhar do seu Deus. Nós vemos uma igreja que está com dificuldade de falar de Jesus, até porque não tem tido testemunho de cristão. E aí quando as pessoas ouvem alguém falar de Jesus, eles falam, mas você é igual a mim, você faz as mesmas coisas, você não tem diferença de mim. Quem é você para falar de Jesus para mim? Porque você faz igual ou pior. E dentro desse assunto nós vamos falar de discípulo e discipulador, que é Mateus capítulo 28. Portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações. E Jesus disse que nós fazemos discípulos ensinando esses discípulos a guardar os seus mandamentos. Então, fazer um discípulo de Cristo não é fazer um prosélito. O que é prosélito, pastor? Alguém que mudou de religião. Eu era católico, agora sou evangélico. Eu era espírita, agora sou evangélico.
Ah, eu era católico, agora mudei, eu sou espírita. Isso aí é proselitismo, quem muda de religião. O que nós devemos fazer é as pessoas conhecer o Evangelho e obedecer à fé, e obedecer os mandamentos de Jesus. Só que as pessoas não sabem nem o que Jesus falou. Mas ele é crente, está dentro da igreja, está enchendo a igreja. E aí fica difícil fazer discípulos. Nós perdemos, a igreja de Cristo perdeu a referência do que é um discipulador. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é errado você ter uma referência, um pastor, um líder ou alguém, como uma referência de alguém que serve e segue a Cristo. Só que o problema é que as pessoas hoje em dia falam assim, ó: ah, eu sirvo a Deus e não ao homem. E aí você pergunta, mas você conhece a Bíblia? Quem é a sua referência? Quem você ouve? Qual é o pastor ou a palavra de um pastor que você tem como séria e como a voz de Cristo, porque ele está falando a verdade para você seguir? Não tenho, eu sigo a Deus. Percebe como nós sofremos essa crise? Aí tem aqueles que vêm com aquelas desculpas esfarrapadas. A verdade é que nós estamos numa situação tão difícil que se nós for seguir o homem, nós não servirmos a Cristo. Pois é, porque você tem olhado para pessoas erradas. Porque você não sabe diferenciar e discernir os espíritos, ou seja, quem é de Deus e quem não é, quem fala pelo Espírito, quem fala a palavra de Deus de tal como ela é. Não precisamos tomar esse tipo de cuidado. E ter um referencial de discipulador, para também ser um discípulo. Pastor Máximos, quando... lembro do pastor Máximo na Bolívia, ele falava o seguinte: se estiver nos assistindo, ou se for nos assistir, eu estou lembrando com muito carinho do pastor Máximo hoje. E ele dizia uma coisa muito interessante: tenha sempre um discipulador e seja sempre um discípulo. Porque se você tiver um discipulador, você sempre vai, quando você estiver caindo, ou quando você cair, você vai olhar para ele e vai falar: não, eu preciso ser um exemplo para ele, porque eu quero ser igual a ele. E seja sempre um discipulador, ou seja, tenha alguém que você possa discipular, ensinar o Evangelho. Por quê? Porque quando você pensar em cair, ou quando você pensar em fazer besteira, você vai lembrar: ah, não, eu não posso fazer, eu não posso cair assim, porque eu tenho alguém que está olhando para mim. Esse alguém que está olhando para mim, eu sou exemplo dele. Isso vai segurar você no Evangelho de tal forma que você vai ver. E vai ser edificante para você. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém que eu possa ensinar. Claro que você tem. Você tem seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, o vizinho, o irmão da igreja. Todos nós podemos, como cristãos, ser um discípulo e um discipulador. E devemos ser. O que falta para nós como igreja hoje? Convicção e arrependimento pelo que a Bíblia chama de pecado. A igreja evangélica perdeu a noção e convicção do que é pecado. Não sabe diferenciar o que é pecado. Até uns tempos atrás, para muita gente, pecado era andar de calça. Isso é um absurdo. Volto lá no ponto que eu falei. Não sabe diferenciar o que é cultura do que é o reino de Deus. E o que vai acontecer? Tudo para ele vai ser pecado. Eu vou ser sincero,
Eu não estou preocupado com o crente que se escandaliza com tudo. Ai, mas pastor desse jeito, pastor assim, não, eu não estou preocupado. Por quê? Porque as pessoas viveram numa ignorância durante anos. E nós precisamos ensinar essas pessoas que isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Agora, o que a Bíblia chama de pecado, nós temos que chamar como pecado. São poucas pessoas que hoje em dia choram por causa dos seus próprios pecados, se arrependendo. Sabe como é que a Bíblia fala sobre isso? João Batista estava pregando no Rio Jordão. Aí os discípulos se batizavam, mas tinha muita gente que não tinha se convertido, mas que se batizava, o que acontece nos dias de hoje. Muita gente que não é convertido, não conhece o Evangelho, mas eles dizem, eu sou da igreja, eu participo da igreja, eu canto, eu prego, eu faço isso e aquilo, eu faço e acontece na igreja, mas são pessoas que não se arrependeram genuinamente. Aí João Batista diz o seguinte, vocês precisam aprender a produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz da árvore. Se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento e mostrarem que vocês de fato se converteram a Jesus, um dia vocês vão ser lançados e queimados no fogo. Aliás, é isso que a Bíblia chama de batismo com fogo. O que muitos, de forma errônea, falam sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo é o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependeram genuinamente. Por quê? Porque chamaram o pecado de bom. Ai, a Bíblia diz, ai, dos que mal chamam bem e ao bem chamam mal. Então nós precisamos ter essa noção e saber aquilo que agrada a Deus e o que não agrada, a santidade nós devemos ter, e o que a Bíblia chama de pecado, devemos chamar de pecado, sim. Tem gente que pensa que pecado, por exemplo, tem crente da Deus e amor, que ainda hoje acha que tomar café é pecado. Olha a noção desse povo, irmãos. Tem noção, um tipo de gente que pensa assim? Ai, tomar café é pecado, irmão. E na minha casa a gente toma café praticamente o dia inteiro. Tem gente que pensa que pecado é... Ah, pastor, não pode comer carne de porco. Tem noção? Irmão, você não leu a Bíblia? Aí voltam de novo no conhecimento. Falta conhecimento. Atos capítulo 15. Vai ter o primeiro concílio lá. E falou o seguinte, está liberado a comer o que vocês quiserem. O que vocês devem fazer? Chamar pecado de pecado. E o que é pecado lá em Atos? Que vocês se abstenham da prostituição e da carne sufocada. Para nós, gentil, é isso aí. Da idolatria, da prostituição e da carne sufocada. Pronto. Por último, quem quiser fazer um comentário ou quiser perguntar alguma coisa, ainda dá tempo, tá bom? Por último, nós precisamos saber diferenciar um convertido genuíno de um ímpio. E a base também está lá em Mateus 3,8. Vou ler para você Mateus 3,8. Quando, de fato, João Batista, de novo, né? Ele está vendo as pessoas se batizarem sem se converter, e ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não fica falando que você é de Deus, se você não tem frutos de um convertido. E sabe o que vai acontecendo? O que foi acontecendo no Brasil? As igrejas foram lotadas de ímpios.
Pessoas que não se converteram, não sabem o que é um novo nascimento em Cristo. João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: necessário-vos é nascer de novo. Senhor, como eu posso voltar a ser de novo? Da água e do Espírito. Tem gente que não tem noção do que é um convertido. A igreja precisa aprender a se arrepender. Precisamos aprender a diferenciar quem é de Deus e quem não é. Para quê? Para julgar, pastor? Não. Para você saber discernir lobo de ovelha. Porque Jesus disse: eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Só por isso. Não para encher igreja. Olha a crise que nós estamos passando. Pandemia, e as pessoas não sabem qual é a sua situação como igreja. E aí vemos igrejas lotadas de ímpios, pessoas que nunca se arrependeram de seus pecados, choraram. Sabe aquele tipo de mensagem? Ai, Deus falou comigo hoje, mas o que Deus falou com você hoje? Que Deus vai me dar vitória. Isso daí não é mensagem de Deus, não. Muitas vezes a mensagem de Deus vai ser: muda de vida. Se arrependa dos seus pecados. Se converta. Volte para o Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim então um tempo de refrigério para as vossas almas. A mensagem de Deus é: o que você faz está errado, é pecado. Como é que você trata seu marido? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata no seu trabalho? Como é que você trata na sociedade? Como é que você trata com seus vizinhos? Como é que você trata com seus negócios? Dá calote. Fala mal da vida de todo mundo. Expõe a vida dos outros. Eu conheço gente que vive metida em confusão, porque só vive falando mal da vida dos outros, mas aí quando ele está no meio do problema, vai para a igreja, e chega lá na igreja e fala: porque está cheio de problema, né? Ele trouxe para si o problema aí. Ai, mas Deus vai dar vitória. A perseguição está grande. Dá vontade de falar: toma vergonha na cara e vai viver o evangelho. A Bíblia diz: se você quiser ver os dias bons, se você quiser ver os dias bons e viver em paz, refreia a sua língua do mal. Olha aí. Então, são pessoas ímpias que nunca se arrependeu, nunca se converteu, mas eles lotam as igrejas. E nós precisamos aprender a diferenciar. Preste atenção. Jesus, quando ouviu os discípulos falar que os discípulos dormiram, e enquanto eles dormiam, o diabo semeou o joio no meio do trigo, e eles queriam tirar, Jesus disse: não, pode deixar. Um dia eu vou tirar. Mas não é porque Jesus não deixou eles tirar o joio do trigo, que o joio e o trigo não ficou muito bem especificado o que é joio e o que é trigo. Está no meio da igreja. Está ali no meio de nós, mas a gente sabe muito bem o que é joio e o que é trigo. Ou seja, o que é lobo, o que é ovelha. Um dia, Jesus vai separar o lobo das ovelhas. Os que tiverem à sua esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Os que estiverem à sua direita, Jesus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então nós precisamos saber diferenciar quem é um convertido e quem não é. Pastor Neil Barreto disse uma coisa interessante esses dias. Ele disse: o
problema da igreja de hoje é cobrar fruto de quem nunca se converteu. E concordo com ele. Então, quando você vê pessoas fazendo coisas terríveis, você fala, mas é crente. Tá vendo? O crente faz tudo isso. Não. É joio no meio do trigo, é lobo no meio da ovelha, e nós temos que ser santos, nós somos diferentes, e ponto final. Essa é a divisão, é a diferença que temos que fazer nos dias de hoje. Então, são coisas que devemos aprender como igreja e temos que ter, vou repetir, primeiro ponto eu falei conhecimento, segunda coisa que precisamos é despertar os dons no meio da igreja, terceiro, amor, quarto, santidade, quinto, oração, sexto, a crise da ética e o reconhecimento ministerial, ou seja, saber conhecer um homem de Deus e um homem que não é de Deus, quem é pastor mesmo, para seguir, ou quem não é. Sétimo, separar o que é do mundo e o que é cultura e o que é reino de Deus. 8, precisamos ter ação na nossa fé quanto ao ID, fazer mais missões, evangelizar mais, falar das coisas do reino de Deus e fazer discípulos. 9, separar um discípulo e um discipulador, ser discípulo e ser discipulador. 10, mais convicção e arrependimento pelo que a Bíblia chama de pecado. E por último, saber diferenciar um convertido genuinamente de um ímpio. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina e eu queria explicar para vocês. Bom, vamos orar? Agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta noite, pelo teu ensinamento, pelas coisas do teu reino, pela tua palavra, por esses minutos, por essa hora que passamos juntos, meu Pai, aprendendo da tua palavra. Tem misericórdia de nós e que o teu Espírito Santo nos enche, Senhor, de tudo isso que nós aprendemos hoje. Que possamos saber qual é a nossa verdadeira posição em Ti, Jesus. Abençoa os irmãos que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, e que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Pai, nos dê vitória, Senhor, em relação às igrejas que vão voltar, aquelas que não vão ter condições de pagar o seu aluguel, que possamos estar apto e pronto para abraçar estes irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Que Deus possa consolar e confortar o coração de todos nós. Domingo, nós estamos na Missão Bethesda a partir das 18 horas e o culto começa às 19. Tá bom? Deus abençoe. Beijo no seu coração em nome de Jesus.